Olá, estamos nós aqui de volta, trazendo aí continuação do nosso testemunho. Você que viu aí pela primeira vez, dá aí seu joinha, se inscreve no canal, comenta aí, compartilha, você vai estar ajudando esta obra também. Estamos nós aqui, eu, pastora Cleide, junto com o pastor... Sou o pastor Lindomar, quero agradecer a você que tem dado seu joinha. Se você não se inscreveu, faça o que a pastora falou, ajude a obra, porque eu tenho certeza que Deus vai te recompensar em nome de Jesus. E nós paramos, se você lembra, a gente paramos falando sobre aquela igreja onde nós estávamos, lá em Catanduva. Houve uma experiência para a gente, o poder da oração, o poder da palavra, o poder do jejum. Chegamos lá, encontramos uma igreja onde havia obreiros, pessoas que não estavam qualificadas, se essa é a palavra que eu posso falar, aptas para poder desempenhar o trabalho em Cristo Jesus. Porque nós, quando temos que fazer a obra do Senhor, nós temos que fazer ela aptos, temos que saber que a gente não pode estar fazendo as coisas de qualquer jeito, a gente tem que fazer com o nosso coração. Talvez a pessoa tenha até a intenção de estar ali fazendo a obra, mas só que não podemos estar de qualquer jeito. A gente não pode mais cometer os mesmos erros que nós cometíamos antigamente, porque quando nós viemos para Cristo, quando Cristo nos chama, Ele nos chama, Ele fala, vem como está, mas nós não podemos permanecer como nós estávamos, nós temos que mudar, nós temos que deixar Deus transformar nossas vidas, de dentro para fora, para que Deus possa trazer o renovo, algo novo, para que tudo aquilo que estava destruído na nossa vida, o Senhor Ele possa reconstruir sobre a nossa vida. Então, a partir daquele momento, nós chegamos ali e havia ali pessoas que estavam assim meio que despreparadas. E o que vocês fizeram? Vocês tiraram? Não, nós começamos a orar. Nós já vínhamos de um propósito de oração, de jejum, e nós continuamos. E ali Deus foi trabalhando sobre a vida daqueles obreiros, e muitos não quiseram ficar na obra, não porque nós tiramos, porque elas mesmo viram que para fazer as coisas de Deus tinha que ser com mais ousadia, com mais preparação, porque é assim que funciona a obra do Senhor. Porque quando Deus nos chama, Ele não quer que a gente faça as coisas de qualquer jeito. Eu vou fazer assim porque é assim que tem que ser. Não, as coisas de Deus tem que ser tudo com ordem e decência. Tem que fazer as coisas de Deus com amor. Aquilo que a gente fazia, se nós mentíamos, a Bíblia diz, se você mentia, você não tem que mentir mais. Se você roubava, você não é para roubar mais. Se você enganava alguém, você não tem que enganar mais. Então há o quê? Há uma mudança interior dentro de você. Você tem que mudar. Nós, para sermos um cristão, a gente temos que fazer o que Cristo faz. Cristão, seguir a Cristo, seguir o que Deus nos dá, a palavra dele, obedecer a palavra, né, pastor? Porque a Bíblia diz que o obreiro ele tem que manusear bem a palavra, tem que conhecer a palavra de Deus, e é ela que transforma, ela que vai tirar o trejeito, vai tirar os vícios, vai tirar aquilo, toda a impureza da nossa vida. É como uma água que vai lavar o copo, vai deixar limpo. Então nós chegamos ali e apresentamos a Deus aquele povo, aquela situação, para que eles fossem mudados, porque quem somos nós para tirarmos? Nós não poderíamos chegar e falar, você não serve. Quem sou eu para dizer para alguém que ela não serve para fazer a obra de Deus? Mas ela está inapta, mas não foi eu que coloquei. Se ela já estava lá antes de eu chegar, eu não poderia chegar lá e tentar matar aquela pessoa, matar a fé dela. Que ainda até nas reuniões eu disse para ela, se vocês saírem, vocês não vão ter força para voltar, o inimigo vai pôr vergonha, vocês vão ficar constrangidos no meio do povo. E mesmo assim eles quiseram e eles se decidiram por sair. Eu acredito que eles não tinham força ou não queriam ser transformados por Deus, porque Deus só não transforma aquele que não quer. Porque se eu quiser, Ele vai transformar. Aí eu não consigo, aí é diferente, aí Deus não vai fazer, porque você já está determinando.
Então eles saíram e Deus começou a fazer a obra, e ali começou a ouvir uma transformação na igreja. A igreja começou a crescer, a graça de Deus começou a se manifestar naquele lugar. Milagres começaram a acontecer naquela igreja, de pessoas, de crianças, de homens, de jovens. Deus começou a se manifestar ali. A igreja crescia em qualidade, em pessoas que começou a levar a sério a palavra de Deus. Pessoas que viam a obra de um jeito começou a ver de outro, ver com seriedade, porque não podemos tratar a obra de Deus de qualquer maneira, como a pastora já disse. A Bíblia nos dá esse respaldo, é ordem e decência. Quando Jesus chega no templo que eles estão fazendo aquela feira lá, a Bíblia diz que Jesus começa a derrubar tudo e fala assim, ó, aqui é casa de oração, não é casa de bagunça não, aqui é casa para orar. Então tem que ser com ordem e decência. A Bíblia diz assim, ó, o zelo pela obra me consome. Nós temos que zelar pela obra de Deus, e foi o que nós fizemos lá, para que as coisas começassem a andar, as pessoas começassem a se achegarem, as pessoas começarem a entender que a obra de Deus é, na verdade, em espírito e em verdade, mas em toda situação é em consciência. Eu tenho que ter a ciência do que eu estou fazendo, tem que ser certa. Não adianta eu querer lá só achar que é só espiritual. Não, o zelo é pelas coisas de Deus também, pela casa, pela obra. Se eu não cuidar da igreja, como que Deus vai manifestar num lugar tudo bagunçado? Tudo caindo aos pedaços? Como que Deus vai manifestar numa igreja velha? Não, se nós lermos a palavra de Deus, você vai ver como foi construído o primeiro templo de Salomão. Você vê lá, era tudo coisas boas, era ouro, era prata, era bronze, era linho fino. Deus pedia os melhores materiais que tinha na terra, para que a obra de Deus fosse bem feita, para que as coisas fossem bonitas. Eu imagino que aquela obra foi a melhor obra do mundo, que todos talvez que imaginam queiram ver. Assim, nossa, como que deveria ser o templo de Salomão, com toda aquela riqueza? E hoje nós queremos fazer o quê? Não, pode ser de qualquer jeito. Deus quer saber que a gente só faz, não, ordem e decência. Se nós não tivermos ordem e decência, tiver temor a Deus, respeito pela obra, achar que podemos entrar qualquer hora, sair qualquer hora, jogar papel no chão, fazer bagunça ali, correr para lá, correr para cá, não. Disciplina, ordem e decência. A hierarquia, no céu há, e a igreja é o quê? Nós estamos aqui como se fosse um ensaio para Deus. Então foi que nós chegamos lá e começamos a fazer com que a igreja melhorasse, começamos a colocar luz, a arrumar salinha para as crianças, começamos a dar qualidade à obra de Deus, né, pastor? É isso aí. Começamos a melhorar aquele lugar, a melhorar a situação, porque nós chegamos lá, a igreja molhava mais dentro do que fora. E isso não foi o que nós tínhamos aprendido. Nós aprendemos que nós sempre tínhamos que fazer o melhor, sempre o melhor. E ali nós começamos a ensinar também o povo. Aí o povo começou a ver as coisas acontecerem, ver a igreja melhorando, vendo, porque é tão bom você chegar em algum lugar e você ser bem recebido, e você ter um lugar aconchegante para você ficar. E naquele momento isso foi acontecendo ali, e as pessoas começaram a ver o nosso testemunho de vida com Deus, porque eles viam que não era o mesmo que estavam passando ali, havia algo diferente em nós, porque nós sempre estávamos debaixo de obediência da palavra. E ali Deus começou, pessoas de outras cidades começaram a chamar a gente, né, pastor, para a gente ir fazer cultos lá. E a gente começou a abrir pontos de pregação, abria em um lugar para poder, naquele lugar, mais para frente, gerar-se uma igreja. Então a gente ia e se juntava nesses lugares muitas pessoas para ouvir a palavra do Senhor. E ali a gente ia para uma cidade num dia, no outro dia já estava em outro lugar e dando sequência para o culto, e mandava obreiros que já estavam mais qualificados para fazer a obra. E ali Deus começou a crescer
aquela cidade, né, pastor? Lembro que tinha uns irmãos que era próximo, né, de São José do Rio Preto, ia congregar lá em Catanduva, e um dia tinha um irmão assim, não, pastor, lá na minha casa dá para fazer um culto lá, né, tem um espaço, tem uma área. Chegamos lá, no primeiro dia já tinha 30 pessoas nos esperando lá. Fomos eu, o pastor, um casal de obreiros, e ali tinha pessoas enfermas, e começamos a orar ali. Lembro que houve um grande mover de Deus lá, que se manifestou um espírito mau lá, e ali o poder de Deus se manifestou, que foi tão grande que na próxima reunião já tinha 70 pessoas. Dobrou, porque a glória de Deus se manifestava. As pessoas estavam sendo tocadas por Deus. No entanto, essa pessoa era uma mulher que ela tinha saído de experiências negativas do mundo espiritual, que ela teve câncer, e aí ela tinha chegado lá, ela estava muito magrinha, porque ela estava limitada, porque ela estava fazendo hemodiálise e tudo. E aí oramos por elas, e Deus libertou ela daqueles espíritos. E lembro que no final do culto, até o marido dela veio falar comigo e falou assim, pastor, todo lugar que nós fomos, essa mulher tinha costume de catar os pastores e tacar na parede, quando manifestava esse espírito maligno. Falei, misericórdia. Falei assim, ainda até brinquei com ele, falei assim, ainda bem que o senhor falou depois que eu orei, senão eu acho que eu nem tinha coragem de orar por ela. Aí eu sei que Deus se manifestou naquele lugar, e através dessa situação, deste mover de Deus se manifestar, usar a nossa vida, ali abrimos uma igreja ali naquela cidade. Teve irmãos que da cidade era empresário, que alugou salão para nós estarmos ali fazendo a obra. Teve irmão que doou cadeira, nós chegamos lá, já tinha cadeira, a igreja estava montada. Chegamos na casa da irmã, o irmão falou assim, pastor, já está tudo pronto, vamos para lá. Fomos para a igreja montada, porque eles viram a glória de Deus e eles estavam sedentos da palavra. E pela misericórdia de Deus, Deus estava usando a nossa vida. E com isso a igreja vai crescendo, as coisas vão acontecendo, porque Deus está se manifestando. Porque quando Deus se manifesta é para que as pessoas sejam tocadas, para as pessoas serem transformadas. E pessoas ali se achegaram a Cristo. Por quê? Porque viram o poder de Deus, e a igreja ali cresceu, tanto em Catanduva quanto em São José do Rio Preto. A gente via, pastor, mas vinha uma multidão, não, eu digo que crescia de pessoas de conhecimento. Você via que as pessoas começavam a se entregar, porque nós não ficamos ali tempo de fazer com que a igreja crescesse, porque nós éramos pastores que missionários, nós íamos abrir a obra, aí ia outros pastores para depois conduzir, para dar sequência. Mas o tempo que nós ficávamos, você via que as pessoas tinham sede de Deus. Chegava fim do culto, às vezes a gente nem precisava chamar, já vinham prontos para ir para o monte, porque isso nós tínhamos hábito de acabar o culto e ir orar. Quando não ia, fazer hoje nós não vamos, eles achavam até estranho. Por isso que tem que ter a renúncia. Muitas vezes as pessoas elas querem que Deus encha elas, que Deus faça algo sobrenatural, ela quer ver isso, ela quer que Deus revela isso. Só que ela não se renuncia, ela não tem renúncia, ela não tem busca, ela não tem oração, ela não tem jejum, e ela quer que Deus faça na vida dela. Como que vai fazer? Não faz. Teve meses assim que nós ficamos meses de pão e água. Por quê? Porque nós queríamos que Deus fizesse um mover na vida do povo. Então, mas pastora, não, se você quer que Deus faça algo, você tem que pagar o preço. É assim até os dias de hoje. Nossa, mas se você quer que Deus realize algo na tua vida, você tem que renunciar às suas próprias vontades. Você tem que renunciar para você poder ter as experiências com Deus, para você entender o chamado de Deus para a tua vida. Porque hoje, se você vai lutar com força
forças espirituais, como que você vai lutar? Sendo que você não está preparado, sendo que você não tem buscado em Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que revestir-vos das armaduras de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Não é contra o meu irmão que eu tenho que lutar, não é contra pessoas que eu tenho que lutar, mas sim eu tenho que saber que tem um adversário, que ele luta todos os dias contra a minha vida, e eu preciso o quê? Usar as armas de Deus. E as armas de Deus é o quê? É oração, é jejum, é busca constante. É isso que você tem que fazer. Então, para que Deus possa fazer um mover, você tem que buscar. Se você não buscar, não tem como. Como que eu vou querer fazer as coisas lá de fora e fazer as coisas daqui de dentro? Não tem como eu servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Cristo, ou eu sirvo a outro Deus. Não tem como. Ou você serve ao Deus vivo todo-poderoso e Ele vai te abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos e mostrar as coisas para você, ou você não vai conseguir ter. Por quê? Porque se você não renunciar, não tem como. A nossa vida são feitas de escolhas, são feitas de renúncias. Então não adianta eu querer ter um bom casamento se eu não consigo renunciar a algumas coisas. Se eu quero bater de frente, como que vai as coisas acontecer na minha vida? Não tem como. Como que eu vou viver uma vida longa se eu não obedeço pai, se eu não obedeço mãe, se eu não obedeço meu esposo, se eu não obedeço o próprio Deus? Por quê? Porque se eu não obedeço quem eu consigo ver, quem eu consigo tocar, como que eu vou obedecer a Deus se eu não consigo ver? Então, nós temos que ter renúncia. Para as coisas acontecer na nossa vida, na vida espiritual, tem que ter o quê? Renúncia. Tem que ter renúncias. Houve até um milagre, nós estávamos fazendo uma campanha lá e tinha um irmão lá que tinha uma filhinha, tinha o quê? 2 anos? 2 anos. 2 anos e a criança não andava, ela tinha problemas. E pela misericórdia de Deus usou a nossa vida, né, pastor? Em oração, Deus trouxe uma revelação para o pastor e nós oramos, foi quebrado aquele mal sobre a vida daquela pessoa, né? Daquela criança que foi gerada já por palavras pesadas. E aí estava tendo uma campanha, né, pastor? E ela foi lá e ela participou e Deus trouxe a libertação para aquela criança. E ela, a partir de uns dias, né, pastor? Uma semana depois a criança estava andando. Ela começou a andar. Então eles ficaram maravilhados. Foi o poder de Deus. Nós só fomos instrumento. Nós só fomos porque nós renunciávamos, né, pastor? Nós acreditamos que o poder de Deus se manifesta na igreja através das nossas vidas, da nossa renúncia. Quando nós que estamos na frente do trabalho, pela misericórdia de Deus, estamos pastoreando a igreja, Deus vai usar a nossa vida para abençoar. Você tem que ir acreditar, falando, Deus vai usar a vida desses homens, ou deste homem, ou desta mulher de Deus, para a minha vida ser transformada. E assim as pessoas chegavam lá e recebiam a cura, recebiam a transformação no poder de Deus. E Deus foi trabalhando ali em vidas, em almas. A gente chegou a conhecer pessoas que eram pessoas que tinham um bem aquisitivo muito grande. De repente essa pessoa ela perdeu tudo, não tinha nem aonde dormir, né, pastor? Exatamente, dormia no chão. Alguém que era rico, milionário, perdeu tudo por um vacilo, por uma situação. Então, e ela já sabia que ela tinha que estar na presença e ela não quis ouvir a voz de Deus. Então, a gente tem que entender os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Temos que saber o momento certo de saber o que Deus quer da nossa vida, renunciar. Tem coisas que você tem que falar, opa, eu estou indo muito para esse lado, eu preciso me consertar, eu preciso me colocar na posição, porque Deus, não adianta você achar que Deus vai fazer as coisas sendo que você não quer fazer nada, você só, como que diz, vem o meu reino, só vem a nós o teu reino,
E Até nós, o vosso reino nada. isso, o vosso reino nada. Não tem como, você só quer, eu quero. Eu vou para a igreja, eu só quero. Eu vou fazer isso, pede para Deus, joelha, Deus, eu quero. Mas o que você tem contribuído com a obra? O que você tem feito para que Deus possa abrir todas essas portas que você está pedindo? Você tem ajudado o teu próximo? Você tem amado o teu próximo? Você tem amado a igreja? Você tem amado a palavra de Deus? O que você tem feito? Então, você vê que pessoas, elas muitas das vezes, elas se afundam, porque elas querem somente só para elas. Elas só buscam para preencher o seu próprio ego, somente isso. E naquele momento nós estávamos ali, pessoas ali foram tocadas e fomos para várias cidades. Nós fomos para Matão, abrimos lá também um ponto de pregação, né, pastor? Lá também se abriu uma igreja. Depois nós fomos para Tabapuã também, junto com os obreiros de lá. Fomos para Ribeirão Preto também, fomos para uma outra cidade que eu não consigo lembrar. Passamos por Araçatuba, passamos por... Araçatuba quando nós estávamos em Lins, né? Em Lins, Araçatuba... Quando nós estávamos em Lins, passamos em Araçatuba e Birigui. Depois ficamos aí uns 6 meses, né, pastor? 6 meses em Catanduva e fazendo todo esse processo. Abrindo pontos de pregações e muitos viraram igrejas. Passamos por lutas, passamos por dificuldade, mas o Senhor sempre esteve conosco. E ali o que nos enchia o nosso coração de alegria, de esperança, era que quando aquelas pessoas elas vinham e falavam: pastora, o meu filho foi liberto das drogas. Participei de uma campanha, participei da oração, acreditei, porque a fé ela muda tudo na nossa vida. Quando nós acreditamos em Deus, quando nós cremos, o Senhor, Ele muda a nossa situação, Ele muda o nosso cativeiro. E aquelas pessoas vinham e falavam: olha, aconteceu isso. Aí a gente olhava assim e falava assim: tá valendo a pena pagar o preço, tá valendo a pena, vale a pena pagar o preço. E você vê a transformação na vida das pessoas. Hoje não é diferente. Hoje nós estamos aqui, pagamos o preço, lutamos, corremos e vemos a recompensa através das pessoas, vemos o trabalhar de Deus sobre a vida das pessoas. Isso é gratificante. É gratificante você olhar para uma pessoa e você ver a transformação que ela está tendo em Cristo Jesus, o que Deus está fazendo na vida dela. Isso é tremendo, né, pastor? Lembro que nós estávamos lá em Catanduva ainda e chegou uma mulher, pediu oração. Ela teve um problema de saúde e ela era boleira da cidade, fazia bolo, vendia muito, vivia disso daí. Aí ela teve uma enfermidade, teve que parar de fazer e tal. Depois, quando ela se recuperou, tentou voltar, não conseguiu e ela estava em dificuldade. Aí eu falei para ela assim: você crê na palavra de Deus? Ela falou: eu creio. Eu falei assim: então você vai fazer algo para mim, você vai lá na sua casa, você vai fazer um bolo e vai trazer para mim. Pastor, eu só tenho para fazer um bolo. Eu falei: é isso mesmo, você vai trazer para mim que Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. Eu não sei, eu não tive mais contato com ela porque nós fomos transferidos, mas ela foi audaciosa. Ela chegou lá chorando, falou: pastor, aqui ó, quando eu fui fazer o bolo, minha batedeira queimou, tive que fazer na mão, mas eu acreditei na palavra e aqui eu fiz e aqui está. Ele tomou posse. O que o senhor quer dizer com isso? O senhor não sabe dar resposta, mas eu tenho certeza, pela atitude de obediência dela, Deus fez um milagre na vida dela. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, mas onde está escrito isso na palavra? É simples, é só você ler lá quando a viúva vai sustentar o profeta. Deus mandou o profeta ir lá e fala assim: ó, chega lá tem uma viúva que vai te sustentar. Ele chegou lá, a mulher estava catando umas madeiras para fazer o bolo lá, e falou assim: ó, dá um copo d'água para mim. Quando foi pegar, assim, ó, já traz um bolo também. Ela falou: ó, eu não tenho, tenho um pouco de farinha aqui, estou catando umas madeiras aqui para mim fazer o último bolo para mim, meu filho comer e esperar a morte. Ele falou: tá bom, você pode fazer isso aí, mas primeiro você faz para mim, depois para vocês. E se você conhece, se você não conhece, eu vou dizer para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando ela fez isso, na casa dela não faltou nada.
enquanto não voltou a chover, a provisão de Deus tinha dentro da casa dela, conforme o profeta falou, ó, a farinha e o azeite não vai faltar na sua mesa. Então eu tenho certeza que através de uma atitude de obediência à palavra, o milagre acontece na nossa vida. E com o passar de um tempo nós fomos transferidos para Assis. E fomos para uma cidade até mais longe ainda do interior de São Paulo, já próximo do Paraná, que lá era frio, hein? Era muito frio. Misericórdia, nós passamos uma época de frio lá, e quando nós for fazer o batismo, não pensa, num rio gelado. Misericórdia, irmão, você não queria ser esse batizado lá. Sabia se você estava sendo arrebatado ou batizado, de tão gelada que era a água. Mas nós chegamos naquela cidade lá e ali Deus também foi abençoando, que pessoas que eram designadas pela medicina, que já foi, que o médico já tinha falado, você vai viver 3 meses. Lembro que essa jovem entrou dentro da igreja carregada pelo namorado dela, ela apoiada assim. E nós estávamos fazendo uma campanha de fé lá, e eu orei por ela e toquei minha mão na cabeça dela assim. Ela foi poder de Deus ali. Eu tenho certeza que ela passou, enquanto eu ministrava a palavra, ela ficou deitada na igreja lá, que ela não tinha força para se levantar. Mas quando acabou o culto, que ela se levantou, ela levantou já como se ela nada tivesse sofrido. Ela começou a correr dentro da igreja. Foi um milagre instantâneo. Tem milagre que Jesus faz como se estivesse dando um remédio para nós. Dia após dia, que nós vamos sarando, se recuperando, mas aquele foi instantâneo. Que, no entanto, ela quis congregar ali conosco, porque ela já tinha a sentença da vida dela. O homem já tinha falado que a vida dela ia cessar, mas quem conhece a palavra de Deus sabe que quem dá a última palavra, aleluia, é Deus. E o que aconteceu ali, Deus restaurou. E muitas das vezes a gente encontra pessoas enfermas assim, que precisa acreditar que Deus faz um milagre. Então nós fomos usados por Deus para que aquela vida fosse curada, e a igreja ali também, pela misericórdia de Deus, começou a acontecer, né, pastor? Começamos lá também na cidade de Assis. Começamos também a sair de lá para ir para os pontos de pregação. Chegamos lá, fomos para Presidente Prudente, Paraguaçu Paulista, Ourinhos, Tupã. E fomos para essa cidade, é muita cidade, tem cidade que a gente nem consegue lembrar de tantas cidades que era. E ali a gente fazia pontos de pregação. Tupã mesmo tinha um rapaz, né, que era obreiro, e um senhor que abria a casa dele para a gente poder... Chegava a dar 170 pessoas dentro da casa. 170 pessoas. Povo de fé, o povo do interior. Povo de fé. Povo de fé. A gente sente saudades, né? Mas o povo é sedento. Sedentos da palavra. E a gente via assim, cheio. E ali e lá também começou uma obra linda. Depois também lá em Ourinhos, né? Ourinhos também, outro lugar também, com pessoas. E Deus trabalhou grandemente sobre este lugar. Eu lembro que teve um milagre que Deus usou a minha vida num culto nessa casa desse irmão lá em Tupã. Um abraço para ele. O irmão chegou lá e falou assim: eu não acredito que esses milagres que a gente vê, será que é verdade? Será que acontece mesmo? E a mulher dele sempre falava: não, Deus faz milagre, vai lá. E nesse dia eu estava lá, ele foi. Ele tinha sofrido um acidente de caminhão, o braço dele não fazia isso. O braço dele levantava só até aqui, ele não erguia. E ele tinha que fazer uma cirurgia, e era a semana da cirurgia, ele foi lá. E aí quando começamos o culto, eu falei que eu ia orar pelas pessoas enfermas, e nós estávamos tendo uma campanha lá. Eu falei para ele: participa dessa campanha, entra aqui que eu vou orar por você. Você vai entrar aqui e você vai sair aqui curado. E ele entrou ali e ele foi curado. Deus curou ele levantava o braço assim, dando glória a Deus, que ele foi difícil até fazer o culto de
tanto feliz que ele ficou. Falou, pastor, eu não aguentava pegar nada com esse braço aqui. Ele era um homem alto, ele catava eu no colo assim, ó. E eu falava, calma, irmão, Deus tem poder mesmo. Não, pastor, agora eu acredito, Deus faz milagre mesmo e tal. Aí eu tive que falar para ele, irmão, se o senhor não ficar quieto, Deus vai ter que fazer algo com o senhor, porque senão eu não consigo fazer o culto. Aí ele ficou quieto lá, nós conseguimos fazer o culto e ele ficou um cara firme, porque ele viu o poder de Deus. Ele viu que isso não é só no passado, ele viu que isso não é que está escrito na Bíblia e nunca mais ia acontecer. Ele viu que o Deus de hoje é o mesmo de ontem. E ele fazia milagre antes, ele continua fazendo milagre hoje.